Amém. Para quem não me conhece, eu sou o Matheus, sou pastor aqui da Comunidade Batista Vida. Prazer ter você aqui nessa casa, você que está assistindo online, está acompanhando a gente. Nós gostamos sempre de iniciar esse tempo dizendo que nosso slogan é tudo sobre Jesus. Eu sempre repito isso, para que a gente nunca se esqueça do porquê a gente está aqui. Não é pelo nosso histórico, não é pelo que foi feito conosco, pelo que a gente pode viabilizar da nossa vida aqui. Aqui não é sobre o que eu posso ser mais rico, aquilo que eu posso fornecer por meio de performance espiritual e religiosa, através de dízimo, oferta. Não, aqui é tudo sobre Jesus, é sobre o que Ele é, sobre o que Ele fez por nós. E eu sempre digo isso, eu espero que você saia daqui amando mais a Jesus desse tempo. Que Ele fale nessa noite. Bem, eu vou pedir para que você então já separe aí a tua Bíblia. Hoje a gente vai fazer algumas leituras um pouco a mais, talvez daquilo que a gente sempre faz. Hoje até o Courtney viu ali os slides e falou, hoje a gente vai ler bastante. A gente tem algumas coisas a ler hoje. Mas hoje eu queria falar sobre um dos assuntos mais importantes que eu entendo a respeito da nossa vida. Como eu já disse, a gente pode pegar esse livro e pregar o ano inteiro esse livro e não pregar o Evangelho. Não é porque eu abri a Bíblia que eu preguei o Evangelho. Eu posso falar sobre moralidade, eu posso falar sobre N coisas, eu posso viabilizar a minha vida, posso tentar viabilizar a tua vida, posso trazer aqui conceitos sobre psicanálise, enfim, sobre tantas coisas e não pregar o Evangelho. Mas hoje, aquilo que eu vou trazer, essa mensagem, como eu estava compartilhando aqui com os irmãos, é de suma importância para a nossa fé. Hoje eu quero conversar com vocês a respeito do sentido da vida, sobre propósito. Independentemente se você já nasceu num berço cristão como eu e cresci ouvindo mensagens como essa, ou se você não nasceu nesse berço, eu espero que Deus fale profundamente ao seu coração e repense os motivos de estarmos num ambiente como esse, de fazermos as coisas que fazemos e nortear nossa vida, nossa caminhada cristã a partir dessa pergunta: qual é o propósito, o sentido da minha vida, da minha história, daquilo que faço, daquilo que tenho, daquilo que sou? E olha só como é interessante a gente fazer esse tipo de pergunta para o nosso coração, independentemente se você está há 20 anos numa igreja, 30, 40, 50, ou se você começou hoje. Por exemplo, uma pergunta básica, que é muito fácil da gente ter uma resposta muito simplista, se eu te fazer uma pergunta entre qual é a tua prioridade, ou qual que é a coisa mais importante, a sua família ou ganhar dinheiro? Qual é a resposta mais básica que a gente vai ouvir facilmente dentro de uma igreja? Ganhar dinheiro ou cuidar da sua família? Cuidar da sua família, lógico, é a resposta mais óbvia para alguém. Mas quando você olha para a rotina, para a sua rotina ou para a rotina das pessoas aqui que estão nesse lugar, que disseram, é claro, a família, a pergunta é: quanto tempo passamos gastando, investindo, conversando com os nossos filhos, e quanto tempo estamos no nosso trabalho? Quanto tempo nós passamos com a nossa esposa e quanto tempo que nós passamos com os nossos colegas de trabalho? Vocês estão entendendo? A resposta parece óbvia, devemos cuidar da nossa família, porque nós entendemos que quando trazemos o dinheiro no final do dia, estamos cuidando da nossa família. Mas a pergunta é: será que esse é o mais importante da nossa vida? O propósito é a gente trazer dinheiro para casa? Eu já ouvi isso de uma vez de um dos diretores. Para quem não sabe, eu trabalhei para o Banco Santander por 7 anos da minha vida. E eu atendia diretamente os diretores e vice-presidentes do banco. E eu lembro de uma vez que um dos diretores do banco, meu diretor, ele estava tirando férias, coisa que eu nunca vi na minha vida. Sem noção, eu já passei o dia 31 de dezembro até às 6 horas da tarde com esse homem. Gente, repetir de novo, 31 de dezembro ele estava dentro do banco trabalhando. Ele pegou as férias dele e ele foi para onde? O Santander é um banco espanhol, ele foi para onde? Para a Espanha. Enquanto a família dele fazia viagens pela Espanha, ele visitava agências, porque eu era muito amigo da secretária e falei assim: esse homem é louco, Matheus. 3 meses depois, esse homem foi mandado embora. Depois ela compartilhou a fofoca, né? Só a fofoca no meio. Esse rapaz, eu nunca vi ele, ela começou a saber que eu era pastor já.
estava no meio, né? Desde que eu entrei no seminário, ela já me chamava de pastor lá. Graça, se ela estiver ouvindo aí, a secretária, uma bênção. Graça, olha o nome da mulher, né? A Graça é uma bênção, uma senhora de 60 e poucos anos, Deus abençoe você, Graça, onde você estiver. E ela compartilhou comigo que ela que tinha que mandar os presentes de aniversário para a esposa, ela que tinha que comprar os presentes dos filhos, ela que fazia isso, ela mandava flores para a esposa dele. Olha só o quanto que é isso. E aí na cabeça do cara, eu estou trabalhando, eu estou fazendo todas essas coisas para poder viabilizar a vida dos meus filhos. E a gente crê fortemente que aquilo que a gente está fazendo no nosso dia a dia faz sentido e é o melhor para a nossa vida. Eu não estou querendo dizer para você abandonar o teu emprego, você ficar dentro da tua casa com a tua família. Eu estou querendo levar você a repensar, porque muitas vezes nós dizemos de resposta pronta: eu sei o sentido da minha vida, e a minha vida totalmente anda em completo oposto daquilo que eu digo que ela é. Estão entendendo? Família é minha prioridade, mas a gente, se puder, a gente vai gastar todo o nosso tempo investindo na nossa vida financeira, no nosso trabalho, com o propósito de viabilizar a nossa família no futuro. Aí depois que acontece, a família vai embora, os nossos filhos, e aí chega para mim: nossa, pastor, estou me sentindo tão só, os meus filhos foram embora, fizeram a vida deles. Então essa pergunta pode parecer muito básica e simples, mas ela tem tudo a ver, e eu espero que seja para que a gente possa reavaliar as coisas que a gente está fazendo, a postura da nossa vida. Olha só que interessante isso, essa frase do Oscar Wilde. Ele diz para a gente que neste mundo só há duas tragédias. Uma é não se conseguir aquilo que a gente quer, e a outra é conseguir o que queremos. Olha só, vou repetir. Neste mundo existem duas tragédias. Uma é não conseguir o que se quer, e a outra é conseguir o que a gente quer. É um perigo. A gente vive num pêndulo. É aquilo que Zygmunt Bauman, sociólogo, já citei ele aqui várias vezes para vocês, diz: a gente vive num mundo de um pêndulo, daquilo que a gente tem e daquilo que a gente quer. E a gente, quando conquista, a gente vai para um outro pêndulo de tédio no meio disso. Duas tragédias: quando a gente vive para ser feliz, para ter algo, e quando a gente já tem, e parece que já consegue tudo, que a gente ainda tem uma resposta ainda da pergunta primária da nossa vida: eu ainda não sou feliz. Queridos, a Bíblia, em nenhum momento você vai enxergar no texto bíblico dizendo assim: olha, vocês precisam amar a você mesmo, você precisa se amar muito. Você precisa ter um amor muito grande por você. Sabe por quê? A Bíblia já pressupõe que eu e você nos amamos de forma descontrolada. A Bíblia já pressupõe a nossa história já pressupõe que nós temos um amor louco por nós mesmos. Então, na verdade, a pergunta por buscar sentido para a vida é: todo mundo aqui nesse lugar quer ser feliz. Você quer ser feliz. Vocês já foram no mercado e... não vou falar qual é, mas você já vai saber o que a gente... como que é? Que a gente faz para você ser feliz hoje? Pão de açúcar. Como que é? Como que é, meu amor? Vamos lá, quem foi lá no Pão de Açúcar? Era alguma coisa assim parecida. O quê? E o que deixa você feliz? Essa é a pergunta. Sacada genial do Pão de Açúcar, porque a gente sempre vai viver as tuas motivações, aquilo que você faz, aonde você vai concentrar teu fôlego, vai concentrar tuas aspirações, teus sonhos, é para você responder essa pergunta: o que faz eu feliz? O que me faz feliz? Aonde que eu sou feliz? Com que relacionamento? Com qual igreja? Com qual dinheiro? Com qual carro? Com qual casa? Com qual viagem? Com qual plano? Com qual projeto? O que é que me faz feliz? E a ideia aqui do Oscar, dizendo que existem essas duas tragédias, quando eu conquisto tudo, ou quando eu não conquisto tudo na minha vida, é porque a gente se esforça para obter sucesso e não se satisfaz. A gente percebe que o dinheiro e o poder não matam aquela fome sem nome que existe dentro de nós. Existe uma fome sem nome dentro de mim, de você. E aí a gente vive uma geração louca, que está buscando e nunca acha nada. A gente está sempre comprando e nunca se satisfaz. Eu entrei agora numa nova rede social, que é o Clubhouse, não sei se vocês já ouviram falar. É uma rede social que só pode ter áudio, você tem que ter um iPhone, já é bem... vai segregando a galera, né? Só quem tem iPhone, de tal modelo para cima... Você só pode mandar áudio, não dá para mandar foto, texto, nada, e você vai se relacionando, e isso explodiu porque
o CEO da Tesla, enfim, outros grandes artistas e pessoas de renome estão nesse ambiente. E aí eles abriram salas para poder dialogar, chama de os speakers. Você vai adicionando pessoas que você quer falar e aí o resto só vai ouvindo um diálogo aberto. E eu fiquei essa semana que eu baixei esse aplicativo, teve várias conversas muito profundas lá, mas o brasileiro, ele tem a capacidade de avacalhar o negócio. E aí, olha só, gente, eu percebo o quanto que a gente é oco de sentido de vazio, um vazio que era, as salas principais estavam mais cheias, era barulho de Hornet, olha só, era gente imitando o barulho de Hornet. Olha o vazio, a falta de propósito, como ficar rico, bitcoins, aí gente lá falando um monte de coisas. E aí, era cada um dos assuntos mais, assim, ridículos que a gente vê, e uma geração que consumia. E aí, uma das salas lá, que era essa de fique rico nas redes sociais, gente, eu abri o aplicativo, era 9 horas da manhã, tinha lá alguns caras famosos aí que você conhece, era 10 horas da noite, a sala ainda estava aberta, e os caras estavam falando, e conteúdo, e conteúdo. Obrigado, Leandro. Tá bom, fica tranquilão lá. Isso, senta lá quietinho. Gente, esse é o Leandro. Quem não conhece é a nossa figura aqui da igreja. E o que eu estou dizendo, queridos, é que a gente está procurando, buscando coisas, se relacionando, enfim, buscando um monte de coisas, consumindo cada vez mais e está oco por dentro. É uma geração que busca sucesso após o outro, a gente precisa ser mais famoso. E lá, a maior parte das salas era ganhar seguidores no Instagram, ganhar visibilidade não sei o quê, ganhar influência não sei aonde, aumentar sua influência no Clubhouse, era o tempo inteiro isso. Uma geração que busca sucesso após sucesso e nunca está satisfeita com nada. O Kushner fala, olha só que interessante isso. Eu até quero indicar, essa mensagem, ela é baseada em grande parte nesse livro. Eu gosto sempre de trazer aqui alguns livros para vocês. Indicação aqui, ó, Quando Tudo Não É o Bastante, Harold Kushner, Rabino. Muito interessante. E aqui eu quero, então, trazer aqui algumas falas do Kushner para nós aqui. Uma das coisas que ele revela é que as nossas almas, nesse tempo que a gente vive, são sedentas de fama, não estão só apenas sedentas de fama, de conforto, de propriedade, de poder. A nossa alma tem fome de um significado que nos frustra, que nos rouba, aí tira a alegria da nossa vida e dá uma ausência de significado para nós. Quer dizer, esse conceito, a maneira como... Gente, e aí, eu fazendo uma crítica aqui, não ao programa, mas, por exemplo, ao BBB, eu entendo que o BBB é uma análise sociológica incrível. Porque o BBB, ele não é um recorte à parte da nossa sociedade. É a nossa sociedade exposta de maneira 24 horas. Se você acha que aquilo ali, não, isso aí é coisa ridicularizada a ponto de achar que isso é um outro mundo, não, isso é um recorte de como as pessoas são, só que vista por milhões de pessoas de forma escancarada daquilo que está dentro dos nossos corações, um vazio existencial que existe dentro de nós. Busca por sentido, por propósito, e evidencia a nossa sociedade. Só que de uma forma que talvez a gente não tivesse condições de fazer, ou de expor a minha e as suas podridões em uma rede social. Porque a gente não posta comendo arroz e ovo, né, no Instagram, a gente só posta quando a gente vai no restaurante X. Mas imagina os nossos piores amores, vamos dizer assim, os nossos piores vícios, será que eu e você estaríamos tão longe assim de alguns deles? Ou será que não estaria exposto a algumas das piores mazelas do nosso coração, alguns vícios? Você entendeu o que eu estou querendo dizer? Eu não estou querendo dizer que você é igual a Carol Conká, pelo amor de Deus. Tem gente que vai levar para outro extremo aqui. O que eu estou querendo dizer para vocês é que, da mesma forma como ali fica escancarado alguns vazios e algumas buscas por sentidos, talvez a minha e a sua vida também, algumas ações que a gente tem justificam uma falta talvez de propósito e sentido para nós. O Kushner, ele dá um exemplo aqui nesse livro, ele fala sobre um amigo dele que trabalhava com insetos e um dia nasceu uma mariposa sem boca. Olha só que interessante isso, uma mariposa sem boca.
E aquela mariposa estava fadada a morrer, porque você não tem como ingerir o alimento, você morre. Mas antes dela morrer, ela simplesmente foi lá e colocou os seus ovos. A sua função de reproduzir algo. E depois ela morre de inanição, porque não tem como comer. E o Kushner faz uma comparação entre nós, que alguns de nós estão nesse modelo de apenas reproduzir. No caso aqui da mariposa era dar à luz. Tem alguns de nós que só vêm reproduzindo a vida. Então eu vou casar, tenho filhos, vou ter um trabalho e simplesmente vou viver a minha vida, não tem muito sentido, eu vou na igreja, até dou o dízimo, é um negócio assim meio, eu me sinto meio deslocado, eu não me sinto nesse ambiente, mas eu estou seguindo o estado natural da sociedade, vocês estão entendendo? E depois eu morro. E ele compara isso como cada um de nós, que a gente está vivendo meio que sem sentido. A gente já entra no ônibus no modo automático, a gente vive a nossa vida, tem filho, tem um segundo filho, tem um casamento mais ou menos, mas é o que dá para ser, né, pastor? A vida não é fácil, e a gente vai levando a vida dessa forma, sem graça, com a boca fechada, sem sentido, sem propósito. A gente não sabe mais pelo que a gente faz as coisas, você só faz no automático. Talvez seja a tua vida hoje, você está no automático. Você está no modo já de reprodução. Não existe diferença para nós de um animal. É apenas instintivo. Eu estou vivendo, pastor, para sobreviver. Muitos de nós estão nesse sentido. Ou a gente faz coisas com esse tipo de pensamento. Muitos de nós, eu já falei isso aqui algumas vezes, a gente faz terapia. E eu coloco o quão bom é a terapia, eu faço terapia. Não tem crise com isso, ajuda muito, tem muitas coisas boas, mas uma coisa que, por exemplo, um bom terapeuta vai poder fazer por você é, no máximo, desatar alguns nós emocionais que existem no seu coração. Um bom terapeuta vai te colocar no lugar, ele não vai te fazer feliz. É ponto. Tem muito valor, eu leio muito. Gosto de psicanálise, mas é isso. Um bom terapeuta, no máximo, vai conseguir fazer você ser o normal que você já é. E desatar nós emocionais que vão facilitar a tua vida, mas jamais vão te fazer feliz. E também o pastor não faz isso. Não tenho capacidade para fazer isso. Outros aqui, estou dando aqui exemplos de pessoas, podem ser pessoas refém do tédio na vida. Sentimento de futilidade, sentindo que aquele sentimento que vai entrando de mansinho no nosso coração, vai esvaziando a nossa alegria. Ah, pastor, eu estou meio entediado. Eu ouvi isso de uma pessoa, não é da nossa igreja. Pastor, eu estou meio entediado com a vida, estou meio aquele hino lá do cantor cristão, deixa a vida me levar, a vida leva eu. 500 e não sei quanto. Estou daquele jeito, deixando a vida me levar, do jeito que está indo. Queridos, presta atenção nisso daqui. A necessidade de significado, ela não é biológica. Quer dizer, não é falta de ar, não é falta de alimento. Também não é psicológica, porque não é problema de autoestima e nem de apreciação por mim mesmo. Falta de propósito é de ordem religiosa, e eu espero que eu e você, por meio da leitura da palavra nessa noite, possamos encontrar luz para o nosso coração e paz, para que a nossa vida possa encontrar sentido dentro dessa história. Amém? Você crê nisso? Eu vou pedir para colocar aqui no telão, se Carol me ajudar. Esse que é um dos livros mais incríveis. É um dos livros da Bíblia que ele é totalmente outro. Ele é diferente. Para alguns, eu já ouvi de alguns teólogos que é perigoso. Eu prefiro dizer incomum. No mínimo incomum. É o livro de Eclesiastes. É um livro incrível. Você não vai encontrar nada parecido nas Escrituras como o livro de Eclesiastes. É a história, queridos, de um homem revoltado com a vida, cínico, e na maior parte das vezes cético em relação a Deus, mas ao mesmo tempo que parece cético em relação ao divino, é um homem que faz questionamentos para Deus acerca da vida, sobre o sentido da vida. Bizarro isso. Olha só esse texto, esses 3 textos aí que eu coloquei para a gente poder entender um pouquinho melhor sobre isso.
Alguns aqui, queridos, vão achar que o escritor de Eclesiastes é Salomão, outros vão dizer outros nomes, enfim. Mas eu vou falar sobre o escritor de Eclesiastes, ou eu vou citar Kohelet. Talvez você viu aí, do Ed Renekiewicz. Ele tem um livro chamado Kohelet, falando sobre ensaios, sobre o livro de Eclesiastes. É incrível. Indicação também de outro livro aí, se quiser ler, muito bom, Kohelet. E Kohelet não é nenhum nome do cara, é como se fosse um título, o sábio, aquele que diz palavras, ok? Então, se eu falar o escritor de Eclesiastes ou Kohelet, você vai entender, eu espero que você entenda que eu estou falando do escritor desse texto, ok? Então vai lá, acompanha junto comigo aí. Eclesiastes 1, do versículo 3 ao 4, diz assim: o que o homem ganha com todo o seu trabalho, em que tanto se esforça debaixo do sol? Gerações vêm e gerações vão, mas a terra permanece para sempre. Olha aí Eclesiastes 3:19. O destino do homem é o mesmo do animal, o mesmo destino os aguarda. Assim como um morre, também morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida. O homem não tem vantagem alguma sobre o animal. Nada aqui nessa vida faz sentido. Eclesiastes 7, versículo 15 e 16. Nesta vida sem sentido, eu já vi de tudo. Um justo que morreu apesar da sua justiça, e um ímpio que teve vida longa apesar da sua impiedade. Não seja excessivamente justo, nem demasiadamente sábio, porque destruir-se a si mesmo. Gente, você já viu alguém na Bíblia escrevendo assim? Não tem ninguém na Bíblia que escreve assim, do jeito que esse cara escreve. É um livro bem complexo, mas rico, porque dificilmente a gente vê um homem assim na Bíblia, com tamanha honestidade para conversar e dialogar com Deus, ou para colocar algumas questões do nosso coração, como por exemplo, nessa vida sem sentido, um justo que morreu apesar da sua justiça. Vamos colocar aqui, gente, por que acontece? O irmão da igreja que ficou em casa durante a pandemia, se resguardado, morre de Covid. E aí o fulano de tal, que está saindo, que foi para a praia, que zoou, que fez aquilo ou outro, o cara está super bem. Como? Mas talvez você tenha uma resposta muito clara e simplista até no seu coração. Foi o que Deus quis. Eu já ouvi gente dizendo isso. Pastor, vai morrer. Dá um bicho aqui. Pastor, vai morrer quem tiver que morrer. Deus escolheu assim. Eu já ouvi esse tipo de besteira da boca das pessoas. Mas as pessoas não têm coragem de dizer isso para Deus. Mas aqui a gente vê um homem que tem coragem de dizer com honestidade os seus questionamentos a respeito da vida, sobre o sentido das coisas. E entendam aqui, queridos, o tempo em que ele está escrevendo. Aqui a gente não tem a revelação do Novo Testamento. Entendam a realidade que esse homem está escrevendo nesse tempo. Seguindo aqui, ele falando a respeito disso, mais do que um homem murmurando, queridos, mais do que um homem falando sobre sabedoria e questionando, é um homem que tem medo. Que eu percebo que aqui o escritor de Eclesiastes é um homem que tem medo de morrer antes de aprender a viver, de ter sentido. É alguém com medo de morrer sem entender o sentido da vida. De morrer e não saber que aquilo que fez sentido para algum lugar. Que vai chegar amanhã, o médico vai dar uma notícia para ele de que você tem 3 dias de vida, e que em 3 dias ele vai sumir e vai dizer: por que fiz o que fiz nos últimos 40 anos de idade? Estou com medo. E talvez seja estranho para alguns dos jovens, talvez até para mim, porque eu sou jovem ainda também, mas eu já ouvi esse questionamento de alguns aqui da igreja, que tem mais de 40, 50 anos de idade. Gente que acha que está se aproximando mais do fim do que do começo. E se pergunta, aquilo que eu fiz por quê? Para quê? Para quem? Se eu chegasse para você e te perguntasse aqui, o que você faria com a sua vida se você soubesse que você tem mais 10 dias? Você continuaria trabalhando onde você trabalha? Você continuaria frequentando os lugares que você frequenta hoje? Você continuaria tendo os diálogos e brigas que você tem hoje, por exemplo? Você continuaria arrumando as confusões que talvez você se arruma ou se enfia hoje? Você faria o financiamento que você está prestes a fazer, se você soubesse disso? Essa é a pergunta. Motivando aqui os corações, eu tenho medo de saber sobre isso. Olha o que Eclesiastes 2, versículo 15 e 17 vai dizer.
Presta atenção aí comigo, vê se encaixa com a tua história de alguma forma. Então eu pensei comigo mesmo, o que acontece ao tolo também me acontecerá. Quer dizer, eu vou morrer igual o tolo. O mesmo fim do corintiano vai ser o fim do palmeirense. Como pode? Se a gente tem mais Libertadores que eles, na nossa cabeça não entra isso. Tem mais brasileiro, tem tudo. Pelo que eu vi que ninguém riu, aqui tem mais corintiano aqui nessa plateia aqui. Está precisando de sentido para a vida mesmo. O negócio está feio. Que proveito eu tive em ser sábio? Então eu disse no meu íntimo, isso não me faz o menor sentido. Nem o sábio nem o tolo serão lembrados para sempre. Nos dias futuros, ambos serão esquecidos. Como pode o sábio morrer como morre também o tolo? Por isso eu desprezei a vida, pois o trabalho que se faz debaixo do sol pareceu-me muito pesado. Tudo era inútil, era como correr atrás do vento. Gente, ele está repartindo aqui as frustrações dele. Conquistei, e eu vou ser enterrado lá do tolo. Ganhei dinheiro e vou ser enterrado junto com o pobre. Que vida! Questionamentos acerca disso. Olha só o que vai dizer em seguida aí, ó. Então, olha só, entenda o caminho que ele está fazendo com a vida dele. Então, para buscar sentido para a vida, eu decidi ganhar dinheiro. Ser rico é a resposta. Eu vou me matar de trabalhar. Eu vou ter uma carreira próspera. Eu quero ter um trabalho fera, eu quero ter um carro maneiro. Eu quero oferecer aposentadoria até para o meu neto, se puder. Eu vou trampar para caramba. Eclesiastes 6, versículo de 1 a 3 aí. Vi ainda outro mal debaixo do sol, que pesa bastante sobre a humanidade. Deus dá riquezas, bens e honra aos homens, de modo que não falta nada aos que os seus olhos desejam. Mas Deus não lhe permite desfrutar tais coisas. E outro as desfruta em seu lugar. Isso não faz sentido. É um mal terrível. Um homem pode ter 100 filhos e viver muitos anos. No entanto, se não desfrutar as coisas boas da vida, digo que uma criança que nasce morta e nem recebe um enterro digno, tem melhor sorte que ele. Está querendo dizer que assim, cara, eu me empanturrei de trabalhar. Eu batia 16 horas por dia de trampo. E aí, eu morri e deixei tudo para o meu herdeiro. Vem o outro e desfruta disso. Vocês estão entendendo o questionamento que está querendo dizer? Presta atenção nisso daqui, gente. O que ele está querendo dizer é, eu não encontrei sentido em trampar muito e ganhar muito dinheiro. Gente, não adianta a gente correr atrás da vida de propósito por meio do nosso trabalho, realização profissional. A minha fala para você é, você nunca vai ser realizado totalmente nesse sentido. A sua vida, o sentido último, não vai ser quando você alcançar uma bolsa X, não vai ser quando você tiver o dinheiro para você comprar o que você quer, para viabilizar uma viagem X. O cara mais rico desse mundo tentou e falhou. Eu ouvi o áudio lá do cara da Tesla. Eu acho que hoje ele é o homem mais rico do mundo, né? E é incrível, porque tinha gente traduzindo lá, até mesmo para o português, a fala do cara em um dos encontros lá no Clubhouse. E o cara dizendo abertamente que ele estava procurando ali naquela rede social, fazendo amizades e encontrando sentido para ele em algumas coisas. Gente, um homem que é bilionário, com tanta grana, buscando, num sábado à noite, conversar com adolescentes do Brasil. Você fala, não é possível um negócio desse. Não é possível. Para você ver o nível, gente, você está entendendo? O cara é bilionário e é um tamanho de um vazio que um cara desse sente dentro do coração, que ele precisa conversar com gente estranha num outro país para falar sobre assuntos, para conseguir de alguma forma satisfazer algo que existe aqui dentro do coração. Olha o que Eclesiastes 2:10 diz para a gente: não me neguei nada aos olhos, o que os meus olhos desejaram eu dei para eles. Eu não me recusei a dar prazer algum ao meu coração. Na verdade, eu me alegrei com todo o meu trabalho, e essa foi a recompensa dos meus esforços. Mas esse cara chegou a um ponto de dizer, eu me dei tudo,
E aí não é o caminho. Então eu digo um negócio para você. A tua felicidade não vai vir daquilo que você faz hoje. Do teu sucesso, da tua carreira. O teu sentido não vai ser encontrado por meio disso. Eclesiastes, Kohelet, procurou ininterruptamente a busca na riqueza, no prazer, na vida. Conhecimento não achou. Existe um outro polo também, querido, que você vai poder dizer assim, então talvez a pobreza extrema. Se em um polo de poder, riqueza, prazer, eu não encontro satisfação e sentido, talvez no outro polo, o da pobreza, o voto de dor, talvez a gente encontre isso. E eu já li, presta atenção nisso aqui, eu já li algumas biografias de alguns caras, como por exemplo, talvez Gandhi, eu já li muita coisa sobre o período monástico, os padres do deserto, homens que renegaram o viver em sociedade para poder se abster disso, de poder, de luxúria, de todas essas coisas, e ambos também disseram, não encontramos sentido nisso. Então, a pessoa que procura por dor e desconforto, está tão perdida como aquela que busca prazer e poder. Quer dizer, o sentido da vida não está no ter, no possuir e no mandar, e também nem está no lado do despossuído, do dador, daquele que se absteve da vida. Nós temos um movimento de milionários que não encontraram satisfação no trabalho, tem outros que se absteram totalmente do trabalho, buscaram um ambiente sem contato com a civilização e também disseram, não encontramos aqui sentido. Então é nem prazer e nem dor, o segredo é evitar as duas coisas? Também não. Se acreditamos que a vida só é boa quando nós evitamos a dor, então presta atenção nisso aqui. Um vai para um lado, eu quero grana, poder, prazer, o outro, não, eu quero dor, miséria, porque aí eu vou encontrar aqui o sentido em sofrer, eu vou encontrar o sentido da vida do outro. Aí você fala, não, então não é nem um extremo nem o outro, então é o meio termo. Eu vou ser neutro. Eu vou buscar uma vida sem muito prazer, mas também sem muita dor. Eu vou tentar viver aqui na média. Kushner diz que quando a gente busca evitar a dor, a gente corre o risco também de aprender a não sentir mais nada. O que isso quer dizer? Presta atenção. Que a gente vai ficando anestesiado para a vida. E a gente não consegue mais sentir as emoções, nem amor, nem esperança, nem alegria. A gente passa por um processo de estar anestesialmente emocionados. Emocionalmente anestesiados. Sabe aquela pessoa que está vivendo a vida, mas eu nem quero os amores e nem quero viver como um mártir. Eu vou viver aqui no meio termo. E aí, se vem uma notícia ruim, tanto faz, tanto fez. Você conhece esse tipo de pessoa? Aconteceu tal coisa comigo. Ah, tudo bem, pastor, tá, eu já estou acostumado com isso. Estão entendendo? Esse tipo de postura, eu estou acostumado com isso. Eu vou me aceitando nesse meio termo da vida, eu vou me aceitando nesse ambiente perigoso. Porque ao mesmo tempo em que eu vou me tornando anestesiado em relação à dor, eu vou me tornando anestesiado para as alegrias. Eu tenho alegrias? Tudo bem. Vai acontecer uma coisa ruim daqui para frente aí? Eu vou perder isso daí. Já ouviu pessoa assim? Ah, vai acontecer alguma coisa ruim. Aí acontece, tudo bem, a vida acontece coisa ruim mesmo, a gente está aqui acostumado, a gente vai sofrer. Eu também não mereço mesmo esse cara, eu não mereço esse relacionamento, eu não merecia essa bênção, eu não merecia essa cura, eu não merecia aquilo, eu sou ruim por isso. Esse casamento terminou porque eu sou assim mesmo. Aí meu casamento acabou. Aí a gente vai se tornando anestesiado, a gente vai perdendo a sensibilidade da vida. A vida vai nos escapando dos dedos, a gente não consegue mais sentir alegria. E eu vou dizer um negócio para vocês, a dor é uma das coisas mais importantes para a gente se entender o sentido da vida, porque a gente só consegue entender o que é o amor, a alegria, porque a gente também sente a dor. Então, Kohelet entendeu que nem é muito dinheiro, nem é dor, e nem é o meio termo de eu vou viver deixando a vida me levar nesse ambiente. E aí ele falou assim, eu estou terminando a minha mensagem, gente. Estou indo para o final. Aí ele disse, então eu vou focar na religião. Porque se não é nem o prazer, e nem a dor, nem o meio termo, então é a minha última tentativa é encontrar com Deus. E aí o texto diz para nós, não fica tão claro assim, mas a gente vai entendendo, que ele se frustrou com as alternativas que a religião, que o conhecimento dele acerca sobre Deus davam para ele.
E aí ele chegou, presta atenção nisso, o livro de Eclesiastes, ele não é simplesmente um livro de frustrações, de um cara amargurado com a vida, ele soltou lá o texto e foi embora para casa e disse assim, deixa o B.O. com a galera. Ele veio e deu a contribuição dele. E o que ele disse a respeito do sentido da vida na visão dele. Então ele buscou respostas sobre o que eu devo fazer com a minha vida, qual é o meu propósito. E aqui, no capítulo 9, versículos 7 a 10, ele deu a resposta dele para o que é o sentido da vida. Por que nós estamos aqui? E por que faço o que faço? E diz assim, portanto, vá, coma com prazer a sua comida, beba o seu vinho de coração alegre, pois Deus já se alegrou do que você fez. Esteja sempre vestido com roupas de festa e unja sempre a sua cabeça com óleo. Desfrute da vida com a sua mulher, a quem você ama. Todos os dias dessa vida sem sentido que Deus dá a você debaixo do sol. Todos os seus dias sem sentido, pois essa é a sua recompensa na vida pelo seu árduo trabalho debaixo deste sol. O que as suas mãos tiverem que fazer, que façam com toda a sua força, pois na sepultura, para onde você vai, não há atividade, nem planejamento, não há conhecimento e também não há sabedoria. A resposta dele para a vida foi dizer assim, não tente entender a vida. Eu busquei a minha vida tentar encontrar sentido no poder, na riqueza, no prazer, em não negar as coisas para a minha vida. Só que o que está vendo, o que eu consigo ver aqui nas palavras de Kohelet, é que ele está querendo dizer, as alegrias da vida não estão em fazer esse tipo de pergunta para a vida, mas desfrutar dos pequenos momentos da vida. Coma, beba, fique com a sua esposa, trabalhe, porque você vai receber recompensa disso. Construa, invista tempo nisso, mas também cuide disso, tome um bom vinho, fique com os seus filhos, porque as coisas pequenas da vida são esse segredo. O Kushner diz algo muito parecido sobre isso. Kushner fala sobre saborear e aprender esses momentos. Que, na verdade, há momentos da nossa vida que podem ser eternizados sem serem para sempre. Como ver um filho andar, como ver a nossa empresa ser criada, como um dia do batismo dos nossos filhos. A gente precisa olhar para esses pequenos momentos da nossa vida, quando a gente recebe na nossa casa um amigo que a gente já não via mais há muito tempo, quando a gente abraça alguém, e agora é um período disso, né, de poucos abraços, e talvez em um momento, e quando a gente puder voltar a um abraçar o outro, seja esse momento de saborear a vida, de eu poder chegar e dar um abraço no Alexandre, e eternizar esse momento dentro de um abraço. Olha só como a vida pode ser mais prazerosa, e dentro desses pequenos momentos, sentir alegria, amor, saborear esses prazeres da vida. E Kushner diz uma frase muito interessante: a vida não é um problema que a gente resolve de uma vez, é um desafio constante a ser vivido dia após dia. E aí, ao chegar no final da minha vida, eu morrer, e aquilo que, vou usar a linguagem aqui de um teólogo, Paul Tillich, tombar no não ser. Quer dizer o quê? Eu morri, a minha vida acabou e pronto. Essa é a resposta de Kohelet, essa é a resposta de um rabino, mas eu não sou um rabino, eu sou um pastor. E eu quero terminar não com a minha resposta, mas com a resposta do apóstolo Paulo sobre o meu e sobre o seu sentido para essa vida. Não tem mais outra coisa a não ser a gente ir para o texto. E é um texto corrido. Eu não vou colocar aqui na transmissão. Eu quero ler com você, porque você leia na tua Bíblia. Marque na tua Bíblia. 1 Coríntios, capítulo 15. E aí, eu espero que com a resposta do apóstolo Paulo para Kohelet, junto com aquilo que ele disse, faça sentido para a sua vida e que os seus dias sejam dias felizes aqui nessa terra.
capítulo 15, versículo 3 em diante. E diz assim: pois o que primariamente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras, e apareceu a Pedro e depois aos 12. Pula para o versículo 12. Ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo, que não existe ressurreição dos mortos? Se não há ressurreição dos mortos, nem Cristo ressuscitou, e se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Presta atenção aqui, fazendo uma pausa. Se nós vivermos aqui nessa vida não acreditando nisso, que Jesus foi pregado no madeiro, e que Ele não só foi pregado lá por bom comportamento moral, mas que Ele foi pregado naquela cruz para redenção de pecados, e que Ele morreu, mas ressuscitou. Se nós não cremos nessa mensagem, ou se isso não aconteceu de verdade, a gente tem que ficar com o que Kohelet disse: come, bebe, trabalha, e depois morre. Inútil é a nossa fé. A gente vai fazer só isso. Se Cristo não, e se isso aqui que ele está dizendo não aconteceu, esse cara tem razão. A nossa vida é comer mesmo bem, tomar um bom vinho, aproveitar com a nossa esposa, com nossos filhos o tempo que a gente tem. E, uma hora a morte vai chegar, a gente vai sair dessa vida para outra. E acabou. Então, olha só o que ele está querendo. Ele está respondendo aqui, Eclesiastes. Versículo 13: se não há ressurreição dos mortos, nem Cristo ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. E mais que isso, seremos considerados falsas testemunhas de Deus, pois contra Ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Mas se de fato os mortos não ressuscitaram, Ele também não ressuscitou a Cristo. 16: pois se os mortos não ressuscitaram, nem mesmo Cristo também ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a fé que a gente tem aqui. Era melhor estar em casa assistindo Faustão. 18: neste caso, também os que dormiram com Cristo estão perdidos. Quer dizer, a galera que morreu crendo nessa mensagem está perdida. Morreu sem propósito, morreu sem sentido. 19: se é somente para esta vida que tenhamos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. Olha só, gente, olha que incrível isso. Se é apenas para essa vida que a gente tem esperança, a gente está lascado. Sabe por quê? Eu aqui em cima estou mais lascado ainda. Porque eu sou pastor. Por que o que eu fiz com a minha vida inteira até hoje se justifica? Para chegar num dia como esse e dizer: se a minha fé não é real, isso é inútil o que fiz. A nossa vida aqui é sem sentido. Vocês estão aqui num domingo à noite ouvindo um monólogo 7:30 da noite. Tem muita gente muito mais importante, mais legal do que eu, muito mais bonita, lugares muito mais especiais. É domingo de carnaval. Versículo 20: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos. Eis aqui a resposta. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias entre aqueles que dormiram. Visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois da mesma forma que em Adão todos morreram, em Cristo todos serão vivificados. Mas cada um por sua vez. Cristo é o primeiro, e depois, quando Ele vier, os que pertencem a Ele também. 24: então virá o fim, quando Ele entregar o reino a Deus Pai, depois de ter destruído todo domínio de autoridade e poder, pois é necessário que Ele reine, até que todos os inimigos sejam colocados debaixo dos seus pés, e o último inimigo a ser destruído é a morte. Qual era o medo de Kohelet? Morrer sem sentido. Qual é o nosso inimigo? A morte. Porque a morte vem e diz pra gente assim: opa, fim do tempo.
tempo esgotado. O que você fez com a sua vida? A ressurreição de Cristo é morte. Você não tem mais força alguma, sabe por quê? Nós vivemos para sempre. Nós não aqui apenas existimos para comer, beber e trabalhar e seguir o fluxo que o mundo faz. Nós já estamos vivos pela eternidade em Cristo Jesus. Versículo 27, porque ele tudo sujeitou debaixo dos seus pés. Ora, quando ele diz tudo que lhe foi sujeito, fica claro que isso não inclui o próprio Deus, que se submeteu a Cristo. Quando, porém, tudo que estiver sujeito, então o próprio Filho se sujeitará àquele que todas as coisas se sujeitou, a fim de que Deus seja tudo em todos. Se não há ressurreição dos mortos, que farão aqueles que se batizam por eles? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que batizam por eles? Também nós, porque estamos nos expondo, olha só gente, também nós, porque estamos nos expondo a perigos o tempo todo. Todos os dias nós enfrentamos a morte, irmãos. Isso digo pelo orgulho que tenho de vocês em Cristo Jesus, nosso Senhor. Presta atenção nisso, irmão. Se foi por meras razões humanas que lutei com feras em Éfeso, que ganhei com isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Quem disse isso? Não é o mesmo texto, ele está citando aqui um filósofo, mas qual é o conceito? É o mesmo conceito de Kohelet. O que ele disse? Vamos comer e beber e aproveitar com a nossa família, porque amanhã a gente vai morrer. Se Cristo não existe, se a ressurreição não é real, a gente pode pegar nossas coisas juntos aqui, comer, beber e esperar a morte chegar, mas a Bíblia nos diz, foi revelada por Cristo, que Ele vive, está no meio de nós. Por isso que a gente enfrenta feras, naufrágios, chicotadas, problemas e dilemas, porque essa mensagem é real para os nossos corações. Pula para o versículo 50, eu já estou terminando, irmãos. Irmãos, eu declaro a vocês que a carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Eis que eu digo um mistério: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois trombeta soará, os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados. Pois é necessário que aquilo que é corruptível, esse corpo, se revista de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal, vai um dia se revestir da imortalidade. E quando, porém, o que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. A morte foi destruída pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Presta atenção nisso. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Kohelet disse: o trabalho debaixo do sol é sem sentido. O apóstolo Paulo vem e diz: no trabalho do Senhor, o serviço de vocês não é inútil. Comam e bebam, pois amanhã nós vamos morrer. O Evangelho vira para nós e disse: há esperança de um novo amanhã, porque Ele vive. Kohelet diz para a gente e diz: nada aqui faz sentido. Para nós é: Cristo vive, eu posso crer no amanhã. Discipulado não tem nada a ver com saber decorar versículos bíblicos e seguir um código de conduta moral. Discipulado tem a ver com aprender a fazer todas as coisas das quais Ele nos ensinou. A principal delas, viver essa vida. Queridos,
Eu não digo que a resposta de Kohelet está errada. De comer, beber, curtir a família e o trabalho. Está certa, mas sempre com a luz de Cristo. O nosso principal motivo dessa vida e razão de ser é Cristo Jesus. É tudo sobre Jesus. Nele existimos, nele nos movemos, porque Cristo é tudo, está em todos e Cristo está em nós. O teu papel aqui nessa vida não é viabilizar a tua carreira, não é viabilizar a tua família. O teu principal papel aqui nessa vida não é você... Leandro, você fica lá quietinho agora. O teu principal papel aqui nessa vida não é viabilizar os teus sonhos. O teu principal nessa vida é conhecer a Jesus. É desfrutar dessa vida, desse rio que jorra a água da vida. E aí, quando a gente está nessa relação de intimidade com Deus, com Jesus, no qual Ele é tudo em todos, no qual nos movemos e existimos, aí a gente pode comer, pode beber, pode trabalhar, porque o sentido da nossa história, daquilo que fazemos, já está muito bem firmado no nosso coração. O meu convite para você hoje aqui, não é você abandonar o teu trabalho, não é abandonar a tua família, não é abandonar se você tem muita grana, e nem é abandonar o pouco talvez de dinheiro que você tem, mas é repensar o que você faz com as bênçãos que Deus te deu. Se Deus te deu um trabalho, querido, viabilize e faça o melhor da tua história. Se você é médico, seja o melhor. Se você é tradutor, seja o melhor. Se você é enfermeira, seja a melhor. Se você é médica, seja a melhor. Se você é teólogo, seja o melhor. Não é uma briga. Nós não estamos aqui para brigar por quem é mais, porque Cristo é tudo em todos. Aqui a gente não está numa competição. A nossa vida já não é mais competir para ter, para ser, para afirmar-se. A nossa razão é Cristo. Seja o melhor, desfrute do melhor. Dê atenção para a tua família. Ame a Cristo. Ame a tua família como Cristo amou a igreja. Esse é o nosso papel. O nosso padrão é Cristo em tudo. No teu trabalho é Cristo em tudo. Nas tuas relações é Cristo em tudo. Cristo tem que brotar no meio das nossas relações. Cristo tem que brotar na tua reunião. E não é para brotar dizendo assim, a paz do Senhor, vaso. É que você vai dar a resolução conciliatória no meio de uma reunião e que está todo mundo se descabelando. Ali Cristo brota. E não é com evangeliquez, é com resolução. Porque você é um profissional excelente. Porque você entendeu que é por Ele, para Ele são todas as coisas. Ele é o sentido de tudo. Você é a melhor mãe. Não porque você tem um déficit com a natureza, ou que você tem que mudar, manter o segmento de não, eu preciso ser uma mãe. Não, você tem que honrar Cristo com os teus filhos. Esse é o padrão. E se você ganhar muito dinheiro aqui, ganhe muita grana, seja rico, mas lembre que dos céus e a terra é o Senhor. E que se Deus te deu condições, é para você viabilizar a vida humana, não para os teus sonhos. Se você é empresário aqui na nossa igreja, viabilize a vida humana. Dê emprego para quem precisa. Gere educação. Não se preocupe em ganhar dinheiro. E eu termino dizendo um negócio para vocês. De um pastor amigo meu, que o irmão sumiu da igreja. E ele chegou e falou assim, e aí querido, onde você está? Você sumiu. E ele, pastor, eu estou correndo atrás de trabalho, estou correndo atrás de fornecedor, estou correndo atrás de dinheiro, estou correndo atrás de carro. E aí o pastor virou para ele e falou assim, querido, quando você entender que não é você que está correndo atrás disso, mas essas coisas que estão correndo atrás de você, você vai parar de correr para frente e vai deixar que essas coisas te encontrem. Queridos, enquanto você estiver tentando viabilizar a tua vida, você nunca vai ser feliz. Enquanto você precisar de um sonho, de um filho, de ter um não sei o quê, de ter um ministério X, enquanto você precisar de algo, você vai só correr atrás. Mas eu espero que você tenha se encontrado com as palavras de Jesus hoje e que tudo na tua vida se encaixe, faça sentido e que você viva para a glória de Deus. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado por essa noite, obrigado por essa palavra, obrigado pela tua palavra que é fonte de vida para nós. Nós precisamos do teu auxílio para aprender a viver. Porque nós trocamos os pés pelas mãos, nós achamos que nós estamos aqui nessa vida por N motivos.
E nós gastamos, investimos tempo, colocamos as nossas energias em tantas coisas. E às vezes são coisas legítimas, coisas reais, coisas pertinentes, mas estamos fora do propósito. O nosso coração o tempo inteiro anseia por essa pergunta, por essa resposta. Eu quero ser feliz, eu quero ser feliz. E a gente às vezes passa a vida inteira tentando responder essa pergunta para a gente e tentando viabilizar isso. Mas nós cansamos, é cansativo correr atrás da felicidade. Hoje, nessa noite, nós queremos dizer que nós nos encontramos com a Tua Palavra. Nós estávamos correndo atrás das coisas. Hoje nós queremos correr para os Teus braços. Hoje nós queremos nos encontrar nesse colo. Nesse colo que Kohelet não tinha. Nesse colo de graça. Mas obrigado porque a Tua revelação progressiva chegou até nós. E o mistério de Cristo Jesus nos foi revelado. E nós tivemos acesso às Tuas palavras. E aqui hoje tomamos as palavras de Pedro, abre aspas. Para quem iremos nós, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Aonde que o nosso coração encontrará repouso e sentido, senão em Ti? E nunca nos deixe nos esquecer de tudo que somos, tudo que temos, pertence a Ti. E que o nosso trabalho sem o Senhor é em vão, é correr atrás do vento. Que buscar os prazeres dessa vida sem Ti é um engano total, é um vazio profundo, é um tédio inteiro. E nos ensine, ó Pai, a amar a vida, nos ensine a amar as coisas da vida, sempre à luz de Ti. Que o Senhor nos ensine a amar os momentos pequenos da vida, os abraços, os beijos, os momentos que se eternizam no nosso coração, as vitórias, que possamos celebrá-las, as derrotas, que nós possamos saber como errador também, e saber que o Senhor está lá, que os irmãos da nossa fé também estão lá, e de que o Senhor há de colocar pessoas que irão suprir, e nos abraçar, e nos cuidar, porque nós entendemos que a dor faz parte do processo nesse caminho dessa vida, que nem tudo nessa vida vai fazer sentido, e que nem tudo nós teremos resposta, mas que a resposta certa é sempre o Senhor. E que nesse mundo sem respostas para todas as coisas, nós possamos apresentar a Ti, e que o coração perdido, que o coração faminto possa encontrar descanso em casa, assim como a andorinha, assim como o pardal encontrou casa, nós também encontramos casa na Tua presença. Não nos deixe nos esquecer. Não nos deixe nos esquecer. É assim, nós oramos no santo nome de Jesus. Amém e amém.